Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui no podcast Bem Viver e nós estamos na nossa primeira edição agora. Eu sou o Wilker Xavier, sou psicanalista, sou gestor, empreendedor, mestre em educação e tenho a honra de conduzir essa primeira temporada do podcast Bem Viver aqui no Espaço Seja, e que daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre esse espaço. E tenho a honra e a alegria de, no nosso primeiro momento, falar com um convidado muito, mas muito especial. Eu estou falando do Padre Márcio. Padre Márcio, seja muito bem-vindo, a casa é sua, fique à vontade, eu acho que a gente vai ter alguns temas aí para conversar, para debater, mas seja muito bem-vindo à nossa casa. Que alegria, né, poder estar aqui com vocês, né, o espaço que aqui se abre, ele é tipicamente marcado pela evangelização e, sobretudo, a ciência que vai permeando uma digna evangelização para que chegue nas famílias e a todo o povo de Deus uma digna reflexão. Então, eu sou feliz, interessante, né? A gente conversava um pouco ali nos bastidores. Esse é o segundo podcast que eu abro. Abri o Eclesiancast, que tem aí, já fez um ano e está bem forte aí nas mídias. Sim. E agora o podcast Bem Viver. Isso mesmo. Que alegria, né? Bem Viver, é isso mesmo. E que Deus nos conceda um bom bate-papo. Maravilha, Padre. A proposta do podcast é exatamente essa, assim, é falar com as pessoas sobre saúde mental, sobre saúde do corpo também. O espaço pede que a gente converse sobre o corpo e saúde espiritual, principalmente saúde espiritual. A partir desses três pilares, a gente realmente vai estar fortalecido, as pessoas estarão fortalecidas para seguir em paz, buscar felicidade, que é o que vale, que é o que importa. Isso, nossa base, né? Nosso princípio fundamental é Cristo. Sim. E João 10,10 diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Né? Então, bem viver. Talvez fosse um versículo interessante para fundamentar tudo que vocês querem trazer como novidade de reflexão em plena contemporaneidade. Quando Jesus Cristo diz, né, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, essa plenitude de vida ela envolve a saúde integral, a vida integral. Corpo, alma e espírito estão interligados. Né? Aquilo que a gente aprende na teologia, né, que significa o ser humano é pessoa, enquanto pessoa está nessa verdade de unidade. Em tudo aquilo que nós somos em unidade. Então, a pessoa humana, naquilo que ela sente. Então, é interessante porque, e você é psicanalista, eu também fiz uma pós em psicanálise, e a gente percebe isso. Quantas coisas hoje são somatizações. Isso. Né? Você está ali com estresse, uma coisa que lhe toma, de repente estoura no estômago, estoura em algum lugar. Então, nós somos vítimas disso. Né? Verdade. Então, acho que é isso. Eu vim para que todos tenham vida. E quanto mais o homem se atém a essa realidade de cuidar da saúde integral, melhor. Maravilha, Padre. Que coisa boa. Olha só, a gente vai começar por um assunto que pode ser um pouco curioso, enfim, mas... E uma pergunta meio que óbvia, mas eu queria que o senhor trouxesse um pouco mais de profundidade, assim, sobre sua história. Pode ser? Claro, claro. Eu gostaria de primeiro dizer, há pouco tempo, né, dia 6 de janeiro, eu fiz 21 anos de padre. Olha. Então já tem história, já tem coisa para ser dita, né? Tem. Mas curiosamente, né, na minha família, o meu pai, ele ficou órfão de mãe. E aí o meu avô criou aqueles 4 filhos sem a sua esposa. Tá. E minha mãe, ela ficou órfã de pai. E a mãe dela ficou cuidando daqueles 3 filhas. Esses 2 viúvos novos, né, foi prematura aquelas mortes em lugares diferentes, um em Recife e outro em Esperança, aqui na Paraíba. Eles se encontram em João Pessoa, se apaixonam e se casam. E meus pais eram menininhos, crianças, irmãos de criação. Com o tempo, vai indo, aqueles 2 lá depois se encontram e se casam. Eu nasci neste ambiente. Eu costumo dizer, o pai do meu pai casou com a mãe da minha mãe. Muito inusitado, né? E muito inusitado, e também traz muita coisa interessante da força do amor, da força
né, da cumplicidade, né? Eu Exato. tenho memórias afetivas riquíssimas em perceber meus avós nos reunindo ali, aquela família largada, com os netos, e para muitas festas, para muito convívio, né? Que maravilha. Então, acho que eu venho desse berço, né, de muita fraternidade, de muita ligação familiar. E isso fortalece, né? Sim. Então, Sem acho que é dúvida. dali. Minha mãe era uma mãe muito religiosa, e logo ela coloca o meu nome de Márcio José, consagrando a São José. Amém. Meu irmão Marcos José e minha irmã Silvana Maria. E o nome de minha mãe Maria Nazaré. Então, aqui Nossa, tem muito bom. aquilo que eu chamo de locus embrionário, né? Assim, o lugar Não é? inicial de tudo, né? Da fé, da alegria, da família, da dignidade. No chão também de muitos desafios, né? Do ponto de vista para cuidar de uma família, enfim, como aquele povo, né? Que é o nosso povo aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, Sim. onde naquelas décadas de 70, 60, 70, 80, não era tão simples, né? Não. Cuidar de uma família, né? Não. Salvaguardar a dignidade de uma casa, né? Os tempos sócios, políticos, né? Culturais, eram bem desafiadores. Sim. Mas aí eu vejo, né, os meus pais que foram guerreiros com isso. E depois eu venho a igreja, depois os meus estudos, universidade, e depois eu encontro com a vocação religiosa. Quase que eu ia para uma congregação assim mais antiga, né, os Legionários de Cristo, né, um padre veio fazer encontro vocacional aqui, e eu fui desenvolvendo aí um chamamento, né, até que entrei numa comunidade de vida, comunidade Doce Mãe de Deus. Opa. Passei 22 Muito anos bom. na comunidade Doce Mãe de Deus. Que maravilha. Entrei muito jovem lá, o discernimento me fez entender, Deus me chama a ser padre. Sim. E aí, bom, aí ali já é outro bloco Já da vai. história. Então, digamos, eu tenho uma história de vida familiar Sim, até sim. os meus 19 anos. Aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa, dos 19 anos até uns 39 por aí. Eu estive na comunidade Doce Mãe de Deus. Sim. Né? Então aí é uma segunda parte da minha vida, com todo aquele percurso de vocacional, evangelizador, estudo, tal, ordenação e vida apostólica. Sim. Até que, né, eu passo para outro caminho, né, que é aquele que eu precisei desvincular-me ali da comunidade Doce Mãe de Deus, e Dom Genival, na época, precisou de um padre para uma paróquia. Eu já estava encardinado aqui como padre, então eu passei a trabalhar também na evangelização vinculada à vida diocesana, na paróquia, primeiro Santíssima Trindade na Valentina, depois Dom Nelson já me chama para ser parte da formação dos seminaristas. Eu fui morar em Recife, onde eu fiz estudo, né, mestrado em teologia, depois uma pós em psicanálise, e servi um bom tempo ali no seminário. Gostei muito de trabalhar ali com a perspectiva de seminário, embora eu já fui reitor do propedêutico na diocese lá atrás, enfim. Então a veia da formação também estava ali. Até que entrei numa outra paróquia, né, e até hoje, 5 anos, né, ali na paróquia Santana e São Joaquim, e há 3 anos Dom Delcio me pede para ser coordenador de pastoral da arquidiocese, ajudando também na toda a reflexão e toda a vida diocesana, né? Então, é um pouquinho dessa história. E aí eu digo, né? Sou padre porque Deus chamou. Né? E eu estou aqui, como naquele mesmo dia, dizendo meu sim. Que lindo, que linda a história, padre. E é desafiadora, hein? Nossa, Desafiadora. desafiadora. Né? É verdade. As famílias hoje precisam ter um apoio, e aí tem o apoio, claro, do Estado, tem o apoio familiar ali também, né? Os parentes, enfim. E tem também um apoio da igreja, que aí os padres estão muito próximos de dar esse apoio, né? Através de conversas, de confissões, de acolhimento e tudo, né? E aí a gente já pode entrar até em parte do tema, né? Que são exatamente isso, os desafios da saúde mental nas nossas famílias, né, padre? Eu tenho ouvido muito, mas muito mesmo, principalmente no ano que passou, duas palavras que são muito fortes. Assim. O mundo mudou. O mundo mudou. Mas eu ouvi muito, com muita frequência. E a gente não se deu conta. As pessoas parecem que
tiveram dificuldades ou não percebem toda essa mudança e vão apenas seguindo, né? Uhum. E aí a gente percebe que a gente veio de um mundo completamente diferente, analógico, para entrar nesse mundo digital e toda essa mudança, né? Como é que o senhor vê tudo isso, assim? O senhor também que teve uma vida, uma infância muito mais voltada para estar com essa relação humana muito mais próxima, esse contato humano, né? É. E hoje a gente está tão perto e tão longe, né, das pessoas, parece que as pessoas não estão conseguindo se compreender direito. Nós tivemos uma oportunidade, né? Eu tenho 48 anos, e a gente tem podemos dizer isso, que somos frutos da passagem, das mudanças de época, Verdade. ou das épocas em mudanças, né? Então a gente viveu, como você falou, numa linguagem bem metafórica, a gente viveu o analógico, mas depois a gente teve que se aprender a viver com o digital, Isso. né? Se você perguntar a uma pessoa da minha idade, da sua idade, talvez alguém que está nos acompanhando possa também dizer, eu me identifico com isso. Você vai poder logo dizer, no tempo da gente brincava de futebol na rua, Não é? de pipa, de bola de fone, bola de gude, a gente tampa-cross, a gente tinha um outro estilo de vida, né? A gente não tinha as variedades e possibilidades que tem hoje, mas a gente tinha uma forma de vivência do brincar, né? Do se relacionar, até do dormir, das horas de dormir, Sim. da hora de acordar para ir para a aula. A disciplina parece que era mais bem aplicada. Claro, Existia um certo rigor, acho que até necessário, mas hoje parece que a rotina e a disciplina não consegue estar dentro das famílias não, como deveria, né? não. Eu analiso duas coisas assim. Uma do ponto de vista mais sociológico, eu pego um filósofo, né, que analisa a sociedade hoje, né, o Byung-Chul Han, Sim. né, ele diz que, até seguindo um pouco daquilo que o Bauman dizia, né, de uma sociedade sólida para uma sociedade líquida, mas ele fala de outra terminologia, de uma sociedade da negatividade para uma sociedade da positividade. Sim. E isso, de maneira filosófica, ele analisa que nós tínhamos disciplina, nós tínhamos um modelo de sociedade que imprimia uma disciplina, hora das coisas, o não pedagógico. Isso fazia sofrer, mas um sofrimento que dizia, eita, me fortalece. Verdade. Meu filho, você não pode, não vai, não é para você. E o próprio adulto também vivia uma circunstância de negatividade enquanto princípio norteador da vida, do não é para mim. E isso se torna força ao longo do tempo. Psicanaliticamente falando, isso se torna força. Porque eu vou me tornar mais seguro diante de um problema que vai aparecer. Sim. E esse Byung-Chul Han, ele diz uma coisa que justamente a sociedade, quando faz essa mudança, ele passa de uma negatividade para uma positividade. Tudo pode. Isso. Tudo vai. As possibilidades. Então, é uma sociedade fraca. É. Porque logo quando vem uma roxo na vida, eu Se não desespera, suporto. estremece. Não é? Foge da realidade. Foge da realidade. Eu não suporto esse casamento. Eu me casei, mas eu pensei que era outra coisa. É. Então, eu vou ter que sair dessa porque na vitrine tem mais umas 10 ali que eu possa escolher, porque essa aqui não me serve mais. Então, entenda que as fragilidades são imensas. E a igreja também tem uma palavra, né? Eu digo isso mais de um ponto filosófico, mas também da igreja. Teologicamente, a igreja tem uma resposta a isso. E no ano 2015, 2016, Papa Francisco convoca o mundo para refletir sobre as famílias. E ele abre um sínodo sobre a família. Então ele traz os peritos, traz famílias, traz casais, traz padres, bispos do mundo para em Roma refletir a família hoje. E você vai para esses documentos e eles dizem, de fato, aquilo que a gente já sabe, mas é só para reafirmar. As famílias vivem sobre um paradigma de sociedade vinculado ao relativismo e ao individualismo, que é fruto dessa mudança de época, onde a gente está aí lançado a um ser humano que não tem mais controle.
ele não tem autodomínio, ele não consegue autorregular-se. Ele Sim, está aí freneticamente em busca de algo e diz: eu posso, eu devo, eu vou. isso mesmo. Então, esse relativismo moral e esse individualismo são sintomas de uma sociedade adoecida e que a igreja vai entender, né, do ponto de vista pastoral, teológico, pastoral, de como uma grande chaga da sociedade e raiz de muitos descompassos ou adoecimentos. Isso mesmo. A gente percebe também que a sociedade ela está muito voltada muito mais para enaltecer os vícios do que as virtudes do ser humano, né? E aí dentro de casa muitas famílias não conseguem perceber isso e deixa que isso entre dentro das casas de maneira muito sutil, né? Não acompanhando de perto, mas até na música, enfim, parece-me que deixar as coisas acontecerem e a sociedade influenciar sem o compromisso de você perceber muito bem a sua família é melhor do que ir ali monitorar. Então, os pais hoje precisam estar muito mais atentos, porque o que o filho está vendo numa tela de TV, ouvindo, né, numa rede social aí, é perigosíssimo, né? A gente ainda não aprendeu a lidar muito bem com isso, né? A Não. sociedade não consegue educar de forma a controlar, porque eu acho que hoje o controle dentro das casas precisa ser maior talvez do que era antes, porque hoje você tem uma ferramenta muito poderosa, que é a internet, e aí os pais muitas vezes veem essa ferramenta como deixa lá que está quietinho, deixa lá que o filho está... E aí ele vai se formando, e vai crescendo, e vai formando um cidadão sem limites, né? Sim, sim. E o próprio censo parece que deixa mesmo que as pessoas enalteçam os vícios da bebida, das drogas, enfim. É melhor do que você falar de virtudes, parece-me, né? O que o senhor acha sobre essa relação entre a sociedade que prefere enaltecer os vícios e não as virtudes das pessoas? É curioso essa pergunta, ao mesmo tempo a gente percebe uma sociedade que pensa o inverso. Sim. Uma sociedade que o que é verdadeiro se tornou mentira, o que é mentira se torna verdadeiro, o que é vício é virtude, o que é virtude é vício. Tá. Então há uma inversão de valores muito certa, muito complexa, né? E aqui o ser humano está perdido, completamente perdido. Então o que a gente pode dizer do virtuoso, né? Parece que para alguém é um mal. Isso, é E isso aquilo mesmo. que pode se dizer um vício, então a noção de vício, né? Ou a noção de virtude está também confusa nas mentes, na cabeça, né? Para um jovem hoje, um adolescente que está praticamente permeado de um smartphone, né? Para ele isso não é vício, faz parte da minha vida, é como quase que um meu membro. Então você vai tirar de mim isso? Eu não vou conseguir viver sem isso aqui. Então, para ele não é vício, é algo bom. Sim. Porque ele vai estar conectado, ele vai estar... Então, veja bem que coisa... Então, eu parto primeiro desse princípio, dessa confusão que nós estamos vivendo hoje. E aí um pai e uma mãe que tem a fase adulta, esses pais precisam estar mais atentos, primeiro com cuidado consigo. Porque se é bem verdade que os nossos adolescentes e jovens estão tomados de vícios, os adultos também. Então, o primeiro remédio que eu diria para um pai e uma mãe que está nos ouvindo agora, você precisa autocuidar-se, autodominar-se. Você é o primeiro testemunho para os seus filhos, o primeiro exemplo. Se ele vê um pai e uma mãe que numa mesa de jantar não para conversar, mas está sempre aqui, você é o modelo primeiro para ele, né? Então, cuidar para cuidar. É isso mesmo. Não é? Ao mesmo tempo que até escrevi agora um livro, quem sabe sai aí, já está em uma editora. Opa! Presença é cuidar, educar em tempos difíceis.
Muito bom. né? Umas 70 laudas que a gente fez aí, Muito certamente bom. vai dar umas 200 páginas de livro, Sim. e a gente teria um bom manual de como esses pais devem Opa, trabalhar a presença. que E eu coisa boa. defendo isso, ou seja, o que é um pai presente? Existe a dignidade de uma paternidade que forma só pelo fato de ser. E o filho está atento a isso com um mecanismo neuronal ali, ó, Isso mesmo. assim, captando meu pai. O que ele faz me remete, né? Isso mesmo. Inconscientemente, um pai deixa para um filho coisas incríveis, né? Então, eu diria que a presença é cuidar, ou seja, é importante. E quando a fala é circulada, essa fala fica. Então, mesmo na Sim. ausência física, o pai está presente. Então, eu trabalho muito essas Sim. realidades. Sim. E é muito real isso. Lá em casa existem algumas ações que são práticas, principalmente da minha Maria de Catiane, o senhor conheceu, e muitas vezes a gente, como família, e no corre-corre do dia a dia, hoje as crianças já estão adultas, né? Tem Lara com 20 anos, Cairo com 23, e aí ainda existem algumas práticas que não podem se perder, mesmo eles crescidos. Claro. O sentar à mesa é importantíssimo. Às vezes a gente começa a se distanciar um pouco, assim, na rotina. Ah, não, eu vou comer em pé. Ah, não, vou correr aqui. Não, me dá só um lanche. E aí ela vai e retoma, ela traz, porque é um hábito que a gente sabe que vai nos edificar. E assim como esse, tem vários outros que as famílias precisam manter, né? Claro. E não é que é chato, é cafona. É um momento ali que você está educando, que você está compartilhando, você está acolhendo. Depois da refeição, da alimentação, tem uma conversa, tem um debate, tem uma orientação, sempre vai ter, né? Então, essas pequenas atitudes dentro das famílias são muito importantes, né, pai? Eu diria, pais sejam capazes de proteger a sua casa. Isso Gastem mesmo, tempo com ela. isso mesmo. Qual o planejamento que você, esposa e esposa, faz para que pelo menos semanalmente a gente tenha o nosso momento em casa? Como cristãos, qual é o momento que a gente vai rezar um texto juntos? Isso mesmo. Ler um texto bíblico e partilhar o que é que você pensa, ou então a palavra do pai, da mãe, né? Ou um livro que podem... A criatividade é imensa. Vocês podem ler um livro juntos, um livro mais acessível às crianças, aos adolescentes, né? Então, isso é imprescindível. Qual o planejamento que se faz para um passeio mensal, né, em família? Não precisa gastar muito dinheiro, não. Não é? Às Isso mesmo. vezes o mínimo é máximo. Né? Ah, vamos juntos hoje, vamos passear na lagoa aqui em João Pessoa. Nós vamos fazer um círculo e andar e ver o ar juntos como família, tirar uma foto, um selfie, essas coisas que... Isso, então nós vamos para um tal restaurante. Por que não anualmente? Vai juntando ali as reservas financeiras e... Não, nós vamos fazer uma viagem. Isso é terapêutico, isso é saúde. Isso fortalece, né? Isso ajuda no processo, né? Qual é o pai e a mãe que para hoje para dizer, meu filho, como foi a aula hoje? Qual foi o assunto? Quais são as suas disciplinas? Eu queria ver com você, eu estudei isso há tanto tempo, mas me ensina, como é que estão falando hoje sobre raiz quadrada? Né? Boa. Quais são o que é que a professora está falando sobre a história do Brasil, né? Isso. Sobre a biologia? Meu filho, no português, como é que está sendo dito aí sobre na gramática, né? Na coesão, coerência? Se você começa a dialogar, eita, pai sabe. É, Eita, meu pai conhece. Mas pai, o senhor não tá... É assim, ó, a gente está estudando isso, né? E você começa a desenvolver proximidades que fortalecem, é mas não verdade. delegar para outros. É verdade. O senhor falando de pai aí a gente lembra logo, pelo menos eu, né? Lembro logo de time de futebol, porque eu sou corintiano. Eu sou fluminense. É, eu ia te perguntar isso agora. Qual o time do coração? Fluminense. Fluminense. Mas lá em casa foi por uma... Não foi imposição,
porque a gente nasce corintiano, então não tem como escolher, né? Mas veio da herança paterna essa decisão. E a gente é muito feliz por isso. Lá em casa todo mundo é corintiano, não tem jeito. Mas foi por influência também Na do pai? verdade, gostava muito do Santos quando era menino, mais bem novinho. Mas depois Timaço. acho que foram ali os tempos áureos do Fluminense, né? E você termina como adolescente, já eita, ganhou a Copa, ganhou, né? Então você começa a se Se envolver, empolga. né? Então jogadores importantes de épocas. Então eu comecei a se filiar ali, gostei. Foi? Mas o que me chamou a atenção do Fluminense primeiro porque é o pai do Flamengo, ou seja, o Flamengo O foi senhor tá arrumando um problema aí pro pessoal, viu? não, nada a ver. Eu assisti a Copa, eu assisti agora o jogo do Flamengo com Sim. o PSG e torci pelo Flamengo. Ah, então tá Não, valendo. todo bom pai cuida Tá do valendo, filho, né? tá valendo. Boa. Mas só que é interessante do ponto de vista até católico mesmo. Eu estive nas Laranjeiras e lá tem uma imagem de Nossa Senhora da Glória. Olha, Né? Então, Nossa Senhora da Glória é a padroeira do time. sim. E São João Paulo II é intercessor, né? Pronto, foi naquele grande jogo que. A bênção, João de Deus, que era Lindo, o Papa foi João lindo. Paulo II tinha acabado de visitar o Brasil. Sim, sim. E nessa Copa eles ganharam nesse jogo, né? Nesse campeonato. Sim. Então, por aí. Coisa boa. É isso mesmo. Vamos embora. Padre, falando já de time e tal, o senhor também é músico Sim, sim, sim. e compõe. Uhum. Qual a importância da música na tua história, na tua vida? Rapaz, ela tem várias vertentes. Primeiro, os meus avós gostavam muito de música. Eu tenho uma veia assim de músicos, né? Eu tenho primos que tocam sanfona, né? Minha mãe gostava de cantar, cantava na igreja. Então tudo isso, né, já vinha. E quando numa época ali, eu com 13 anos, na rua onde eu morava, começou aquele negócio de pegar violão, né? Os jovens, rapaz, o pessoal tocando violão, como assim? O que é isso? Eu, curioso, né? E ali eu fiquei com vontade de ter um violão. Aí a minha avó, Dona Inácia, saudosa Dona Inácia, comprou meu primeiro violão, um Giannini, Foi. e com um mês e meio ali comecei já a tocar as músicas. Aí eu fui logo para o quê? De Djavan, né? Caetano Veloso, Então, deixa eu Legião perguntar logo. Urbana, e Boa. comecei a tocar. Eu ia perguntar assim, qual é uma música secular que ninguém sabe que o senhor canta ou que as pessoas mais próximas saibam assim? Ah, sim, tem gostava muito de Engenheiro do Havaí. Boa. Pra ser sincero, eu não espero de Ó, você, tem Rocha, que alguém- educação. Tem alguém no backstage que já sabe, né? Ó, Pois é, então, Maravilhoso. gostava de música, né, sempre. Aí depois a gente vai trazendo mais para o católico, né, Sim. e aí eu escutava muitas fitas cassetes de Padre Jonas, Padre Zezinho, e aí comecei a Que pegar formação. música, né, pegava as músicas escutando o cassete, né, ou então lendo as revistinhas. E aí foi crescendo aquela paixão pela música. Fiz ainda uns 6 meses de conservatório, né, observatório lá na UFPB, para música clássica, violão, mas depois veio a vocação e tal. E aí depois, como já habilitado para tocar violão, cantar, então eu fui também compondo. E aí foi onde nasceram músicas como Ser Diferente e Amar Sem Medidas a Deus. Então foi uma música da minha vocação e outras, né? Bom, muitas músicas da Comunidade Doce Mãe de Deus, né? Estava ali presente e também pude contribuir com a origem dessas músicas que eram profundamente vocacionais e espirituais. que coisa Mas ainda hoje, até hoje, eu continuo compondo. Agora em dezembro, né, fiz uma composição para Nossa Senhora. Foi. Então, em janeiro agora, a primeira música que eu fiz foi para Nossa Senhora. Então, Que coisa linda. Já saiu quentinho agora em 2026, já tem. então tem alguns projetos aí, quem sabe vamos ver. Que maravilha. Agora me fala um pouco, padre, do que foi esse show ali do Lovina. Que coisa forte, Você né? estava? Não conseguiu ir? Não consegui ir, mas assim, acompanhei nas redes, fiquei de perto. Infelizmente eu não consegui ir. Até ia, mas tive que ter uma viagem, um compromisso e não fui. Mas que evento, não foi? Isso. O Louvor de Verão, ele nasceu ano passado, mas aí precisamente uns 3 meses antes dele começar, eu passei na frente ali e disse, aqui é o Lovina,
quem é o dono desse lugar, né? E a gente poderia fazer um evento católico aqui, né? E aí eu procurei, encontrei, né, o responsável. E aí, não, padre, eu sou do SCC, eu conheço o senhor, vamos fazer uma coisa aqui, a gente já abre para alguns evangélicos, mas a católica é minha casa. Então vamos começar a fazer um louvor de verão. Aí eu consegui os amigos, consegui o padre Bruno e Davidson Silva, que vindo de férias para João Pessoa, doaram, né? Então eu vi que o evento Louvor de Verão é tipicamente aquela evangelização pura, porque ele não tem mistura, eu não pago cachê a ninguém, os músicos que vão são doados, né? Eles se doam. E o Delano deu tudo pra gente lá. Eu lembro muito bem, ele disse, padre, como é que vamos fazer? Vamos cobrar? Eu disse, não. Portas abertas, gratuito. Talvez a gente peça ali um quilo de alimento. Encantou, né? Ah, que massa. E aí nasceu. Na primeira edição nós tivemos uma surpresa, né? E agora essa segunda edição a gente viu que já consolidou, né? Eu não tenho dúvidas que a fé católica está numa retomada, numa ascensão muito boa. O senhor percebe isso também? Percebo. A gente Que coisa boa. Conversa com os padres de João Pessoa e também do interior, né? Aqui mais da nossa arquidiocese. A linguagem é uma só. Nossas igrejas estão cheias. Que coisa maravilhosa. Né? As pessoas estão indo para a missa. Se você abre mais um horário de missa, vai ter gente na missa. Então a gente percebe que há uma busca, há uma sede, né? Logo também eu acho que é uma repercussão da formação mediática através das redes sociais. Muitos e muitos, Frei Gilson, a Canção Nova e muitos outros influencers católicos, né, que começam a usar a internet, como a de Hesed, né, Instituto Hesed. Então, eles começam a trazer uma linguagem e isso vai pulverizando e as pessoas começam a se conscientizar de que tem que ir para a missa, que tem que ser católico, de que tem que viver a fé. E aí não tem outra. Eu acho que a gente vive esse momento de uma efervescência católica, mesmo em meio às realidades de crise também, de pensamentos de uma identidade de vida religiosa católica, né? De um tradicionalismo, de um certo conservadorismo, então uma vida de igreja mais voltada para um carismático, outra ali para uma dimensão mais, uma pegada mais social, né? Digamos, teologia da libertação, tradicionais, carismáticos e outras vertentes, né? As novas comunidades. Né? Um Shalomita, um Canção Novita, ou outro que você seja. Mas é a salada, aquela e é isso que a igreja, é bonito. É a beleza dessa multiplicidade, né? Aquilo que a gente vai entender como unidade na pluralidade. Se esses grupos entendem que a igreja tem essas faces, né? E a gente se une, a gente vive o mistério da igreja de forma autêntica, né? Ninguém é igual, todos somos diferentes. Aí quando vem uma coisa mais assim, mais reacionária, como se fosse que nós somos os melhores, é perigoso. Mas eu acredito que do ponto de vista geral, nós estamos vivendo um tempo inclusive de retorno de alguns que se tornaram evangélicos e começam a voltar à fé católica. O católico IBGE, ele já está voltando, que eu digo assim, estudando mais. Isso. Né? E aí está entendendo, opa, é aqui que eu preciso estar mesmo, com mais frequência. E aquele que realmente se distanciou, enfim, percebeu que, eu costumo dizer o seguinte, assim, ó, se você estudar o catolicismo, não tem como sair. Claro. Não tem. Porque é a resposta de Deus. Então, tá tudo aqui, tá tudo, né? Scott Hahn era um evangélico que se converte, dá fundamentos da sua fé hoje católica de forma muito... E outros. Um movimento muito forte. E acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Esse movimento de retorno tá bem abrangente. Tá, né? Mas eu diria que no Brasil a gente percebe isso mais latente, mais perto da gente. Né? Maravilha. Embora os desafios são muitos, né? Do ponto de vista político, social. Sim. Né? O Brasil, né? O Brasil é desafiador. Ele é continental. Não dá pra gente pensar a igreja somente aqui, Paraíba, João Pessoa, Nordeste. Sim. Tem
diversas circunstâncias, né? Para quem já viajou muito no Brasil, percebe a mesma igreja, mas lá na Amazônia, lá no sul, Sim, no sim, sudeste, nordeste, norte. sim. Gente, eu preciso falar do Seja. Parceria é no Seja. Gente, vocês precisam vir aqui. Quem não veio ainda, é a sua primeira vez aqui, padre? Primeira vez aqui. Maravilha, então. Seja muito bem-vindo oficialmente. A Fernanda já te recebeu, né? E esse espaço é um espaço recém-inaugurado. É um espaço onde tem um café aqui na frente maravilhoso. Vou já tomar esse café. Nossa, ó, eu me perco ali. Eu venho e almoço aqui também. Tem umas saladas. O dia que o senhor tiver mais fit, mais leve, o senhor vem, come uma salada, toma um suco natural ali, maravilhoso. E o dia que quiser comer um doce, aí é que o negócio acontece mesmo. Então, se você ainda não veio, venha conhecer o Seja. É um espaço de saúde e bem-estar. Tem aqui um espaço para pilates, tem salão de beleza, tem psicólogos aqui, tem espaço para eventos, tem um auditório também, que se você quiser fazer uma palestra, uma reunião, um evento corporativo, o Seja é um espaço que consegue atender todas as nossas necessidades. Eu tenho certeza que aqui nós vamos colher bons frutos e sucesso e vida longa ao Seja, e nós queremos estar aqui por muitos e muitos anos ainda. Família e sexualidade, desafios e novas perspectivas. Mostra aqui para cá. Então você pode aí adquirir, né, esse livro através da editora Paulus. Na Livraria Paulus você pode adquirir em qualquer cidade onde tem aí a livraria, de maneira física, né, presencial. Mas também pode adquirir online. A Paulus também tem uma distribuição online, e eu descobri que também está na Amazon. Então, adquira, né, esse livro e possa ser fonte de formação, né? É um fruto de um mestrado. Sim. Escrevi um texto, né, de mestrado, né, uma dissertação que é um eco da Amoris Laetitia, uma exortação apostólica pós-sinodal sobre a família. Sim. E aí eu quis trabalhar essa realidade desafiadora da sexualidade. Então, basicamente, o livro tem 3 partes e ele trabalha o que é a família, a sexualidade e isso, o matrimônio. Hoje, no ponto de vista de uma realidade contextual. Depois, a segunda parte, trabalhar a família, a sexualidade e o matrimônio no magistério da igreja e na teologia. E eu utilizo dois teólogos para isso. E, por fim, aquilo que o Papa Francisco nos deixou como projeto pastoral. Acompanhar, discernir, integrar. Aí eu utilizo essas palavras vinculando a família, sexualidade e matrimônio. E aí você tem um livro que ajuda, sobretudo na pastoral familiar, ou para qualquer casal, família que queira aprofundar esse tema. Que coisa boa. É um tema muito bom para os dias de hoje. Família e sexualidade. Abordar o tema não é fácil, né? Não, tem que ter coragem. É, isso mesmo, é o que eu vou te falar agora. Assim, o senhor é corajoso. E quais são os próximos? Já pode falar, não? Já pode. Já. Quer dizer, estão no forno, né? Um está na editora Vozes, é um livro que é fruto também de uma reflexão acerca dos padres, né? Então é o presbítero e as feridas do percurso, contemporaneidade, adoecimentos e cuidado com a saúde psíquica. Então tem um destinatário bem determinado, né? Que são os clérigos. Mas, claro, quem lê esse livro vai refletir sobre a vida dos padres, mas também atende às necessidades também de todo aquele que queira estudar e rever realmente o confronto com a contemporaneidade e os adoecimentos. E o segundo eu falei agora há pouco, né? Sim. Que é o Presença é Cuidar, Educar em Tempos Difíceis. Esse está na editora Canção Nova. Então, vamos rezar e torcer para que tanto a Canção Nova como as Vozes já tem prazo, mais ou menos? Ele está, eu já mandei o texto, a gente está dialogando e está em fase de análise editorial. E aí o conselho editorial, tanto da Canção Nova como da Vozes, eles têm datas premeditadas, acho que uma agora em janeiro. Então, certamente, daqui no final de janeiro já eu tenha alguma notícia sobre uma aprovação ou não, e a gente vai tentando outras editoras. Sim, mas sim. Eu creio que ainda esse ano a gente tem essas 2 publicações aí para fazer. Que coisa boa, pá. Um detalhe, Presença é Cuidar, Educar em Tempos Difíceis é um livro que fala de pais para filhos.
Mas já existe um projeto que está todo ele esboçado, presença e cuidar, honrar pai e mãe. Opa! Que eu quero pegar o que é presença dos filhos já adultos para os pais já idosos. E um terceiro seria uma trilogia, presença e cuidar por toda a vida. Que eu quero falar da presença do cônjuge na vida do outro cônjuge. Que coisa Vai linda. ficar legal, vai ficar legal. A gente também está com um projeto aí para 2026. Opa! E aí vai sair também um livro. E eu só vou falar o título. Porque aí depois a gente vai falando aqui nos outros Já episódios. ganhei aqui um livro aqui, viu? Esse livro é maravilhoso. É Catiane. Catiane, Uma Pequena Gota. Isso. É um livro que traz o carisma da comunidade na sua essência, e ela conseguiu aí escrever esse livro. Ela fala que foi doloroso, mas saiu 8 anos de formação, de um carisma, e é um filho para ela e para a gente, para todos nós da comunidade, né? E o novo? Então, aí o novo, eu estou sendo convidado a participar do novo projeto, do livro que vai sair agora. Eu acho que ela vai brigar comigo, mas eu vou falar já, que é o Depois do Sim. O que acontece depois do sim, padre, né? A vida muda, né? Não é qualquer sim. É mais ou menos o que o senhor estava trazendo lá no começo, né? Assim, as pessoas casam, sei lá, hoje para postar, para tirar as fotos, e depois que percebe que esse sim foi um sim para ser né? Sofrem, né? Então a gente vai trazer as nossas experiências. Muito bonito. Poxa, Matrimônio, depois do sim. Como cuidar e zelar da família, dos filhos, enfim, a gente vai conversar bastante sobre essa vida depois do sim. Isso é muito bom. Que alegria tê-lo aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. A sua primeira presença aqui, de muitas eu espero, nos deixa muito felizes, muito alegres mesmo, de coração. Se o senhor puder e quiser, poderia nos dar uma bênção. Claro, Uma bênção para quem está nos assistindo, enfim, para as pessoas que realmente acreditam que cuidar da alma, do corpo e do espírito é fundamental para que elas sejam mais felizes e façam a sua jornada aqui na Terra de maneira sólida, concisa, coesa, coerente. Por favor. Antes de dar a bênção, né, eu queria só corroborar ainda mais isso, que nós não podemos relaxar com o cuidado integral. Sim. Então, se podemos, devemos fazer os exames regulares. Muito bom. Não é? E, claro, uma academia, uma caminhada, movimenta o seu corpo. Ele é importante, ele urge, ele pede. É isso mesmo. E aí, nessa perspectiva também psíquica, né? Ou essa dimensão mais intra-psíquica, ou seja, o emocional, precisa também ser cuidado. A nossa alma precisa ser cuidada, né? Então, como eu estou investindo para isso? Eu diria, claro, se possível, uma terapia. Sim. Em alguns casos é necessário, né? E, para além disso, né, as prevenções, como, né, esses ambientes de partilha, os amigos, né, o diálogo, né, uma boa conversa, bons momentos, você vai gerando saúde, paradas de oração também, né, paradas de meditação, bons livros. Então, quanta coisa a gente pode dizer que ajuda o nosso emocional a estar em dia. Fugir das ocasiões de pecado, claro, né? Então, sim, fugir das ocasiões que te aprisionam, o celular, por que não, né, viver essa realidade, né? E o espiritual, que é fundamental, é aquela coisa mais profunda, é aquele dom que Deus nos deu de sermos não somente uma máquina, não somente alguém que está aqui vivendo as emoções, mas alguém que tem um fim, uma origem e um fim. O espiritual é o mais profundo. E eu acho que a gente está cuidando muito pouco. E aí, qual a qualidade de vida espiritual, os sacramentos, um diretor espiritual, a confissão? Então, eu diria que todos nós precisamos disso para bem viver. Maravilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, nós te louvamos por esse podcast, por este encontro de partilha tão espontâneo, mas cheio de vida. E desejamos que todos sejam abençoados com essa palavra que vem
de vós, Senhor. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Que a vossa bênção alcance quem está aqui conosco, necessitando de uma graça particular para perceber a vida em abundância que tem dentro de si. Que a vossa bênção se estenda às famílias nas suas mais urgentes necessidades de saúde integral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha. Valeu. E a gente conclui assim, né? Um forte abraço e até o próximo episódio.